Olá, eu sou o Charles Robson. 14 de dezembro, Dia Nacional da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de 66 livros sagrados compostos pelo Antigo e pelo Novo Testamento, e que é considerada a palavra de Deus por muitos cristãos e judeus. A Bíblia, foi escrita por cerca de 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente uns 1.600 anos, usando os idiomas hebraico, aramaico, grego. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, e no Brasil a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros missionários cristãos evangélicos chegaram da Europa e dos Estados Unidos. O autor do projeto de lei que instituiu o Dia Nacional da Bíblia no Brasil foi o então deputado federal pastor Heber Silva, através da Lei 10.335, de 19 de dezembro de 2001. O Dia Nacional da Bíblia é celebrado anualmente, no segundo domingo do mês de dezembro. E essa lei, a Lei Federal 10.335, que oficializou a data em todo o território nacional, foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A Bíblia ela é vista como um guia para a vida, contando histórias, doutrinas e tradições que ensinam sobre Deus, sobre Jesus Cristo e a moralidade. Eu quero trazer agora algumas curiosidades relacionadas à Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, que significa papiro para escrever. A Bíblia tem 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. E, dependendo da versão, são cerca de 31.100 versículos. O Salmo 118:8 fica no meio da Bíblia. Por quê? Porque são 594 capítulos antes e 594 depois. E olha o texto. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É o que traz o Salmo 118:8. Qual o maior e o menor capítulo? O maior é o Salmo 119, com 176 versículos, divididos em 22 seções e 8 versos cada uma. E o menor é o Salmo 117, com 2 versículos apenas. Diz ali o texto: Louve a Deus todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Salmo 117, 1 e 2. Qual é o maior e o menor versículo? Bem, o maior é Esther 8:9, que tem 415 caracteres. E o menor é Êxodo 20:13, com apenas 10 letrinhas. Diz ali: não matarás. O livro de Isaías, com 66 capítulos, parece assim uma pequena Bíblia. Os 39 primeiros capítulos trazem a história passada e os 27 restantes apresentam promessas do futuro. A Bíblia ela tem 6 livros dela, tem apenas um capítulo, que é Filemão, 2 João e 3 João, Judas e Obadias. 2 João é o menor deles, possuindo apenas 13 versículos. E quanto ao Novo Testamento, Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, isso entre 45 e 48 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, os evangelhos foram escritos pelo menos 10 anos depois de Tiago. Eu fiz uma pesquisa aqui no site GPT e encontrei a seguinte informação sobre a quantidade de Bíblias vendidas no mundo. A fonte é essa aqui, que eu estou colocando esses caracteres, essa é a fonte. Fala sobre a distribuição digital da Bíblia. Vamos dar uma conferida. Segundo o United Bible Society, sigla UBS, em 2024 foram distribuídas 22,5 milhões de Bíblias impressas no mundo. Se a gente dividir esses 22,5 milhões por 365 dias,
teremos cerca de 61.600 Bíblias distribuídas em média por dia. Além disso, em 2024, também houve 25,9 milhões de Bíblias digitais foram distribuídas, sem ser no papel, na digital. Então, se a gente incluir essas versões digitais, o total seria de 48,4 milhões de Bíblias distribuídas no ano. Ou seja, cerca de 132.600 por dia. Tem outras observações importantes. Distribuídas não significa necessariamente vendidas. Por quê? Porque a UBS ela, muitas vezes doa ou distribui gratuitamente para as pessoas carentes, parte dessas cópias. Então, esses dados consideraram apenas as Bíblias distribuídas pela Sociedade Bíblica vinculadas à UBS. Outras edições independentes, editoras privadas, versões fora da UBS, também pode aumentar esse número. A contagem de versões digitais inclui downloads, compartilhamento e não necessariamente a venda. A Bíblia é o maior legado, o melhor presente de Deus para a humanidade. A Bíblia influenciou praticamente todas as áreas da vida humana. Mas se a gente precisar resumir como o maior legado, ele pode ser até expresso assim. O maior legado da Bíblia para a humanidade é a revelação do que é a dignidade humana e o amor são o centro da vida. Então, a partir desse legado central surgem várias consequências que mudaram civilizações inteiras. Por exemplo, a dignidade de toda pessoa. A Bíblia afirma que o ser humano foi criado à imagem de Deus, está ali em Gênesis 1:26. Então, dessa ideia nasceram o quê? O valor absoluto da vida, a noção universal dos direitos humanos, a percepção de que todos, ricos, pobres, homens, mulheres, escravos, livres, têm dignidade igual diante de Deus. Essa é uma das bases morais mais poderosas da história. Segundo ponto, o amor como fundamento. Jesus sintetizou toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. E ele elevou o padrão: amem como eu vos amei. Isso influenciou o quê? A ética da compaixão, o cuidado com os pobres, com os enfermos, com os estrangeiros, a liberação do perdão, a reconciliação e a paz. Tem também a transformação interior. A Bíblia não apenas ordena a moralidade, ela oferece uma renovação interior, mudança de caráter. A gente se liberta do pecado, vem a esperança, vem o propósito. E esse ensino mudou vidas e sociedades inteiras. Outro ponto, o fundamento da justiça e da misericórdia. Os profetas e os salmos proclamaram defesa do oprimido, denúncia do abuso do poder, justiça social diante de Deus. Então essa visão influenciou leis, sistemas jurídicos e movimentos por liberdade, como por exemplo a abolição da escravidão, os direitos civis, a criação dos hospitais, a caridade organizada e por aí vai. Tem também a questão da esperança que a Bíblia nos dá. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia conta uma história de quê? De redenção, de vitória sobre o mal, promessa de um futuro restaurado. Então, é uma esperança que atravessou séculos, sustentou povos, que inspira até hoje. Então, resumindo, o maior legado da Bíblia é revelar que nós, os seres humanos, temos valor eterno, que o ser humano é chamado ao amor e pode ser transformado por Deus. Presta atenção, tudo mais, cultura, arte, leis, ética, direitos humanos, espiritualidade, tudo nasce deste núcleo, ou seja, do que contém a Bíblia. Diz a palavra que a gente tem que meditar nela de dia e de noite. Amém? Fiquem com Deus.